ao Supremo Tribunal Federal para pedir que sejam declaradas inconstitucionais medidas de governadores e prefeitos por lockdown e toques de recolher em razão da pandemia da Covid-19. Essa é uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Advocacia Geral da União. A ação assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo advogado-geral da União, André Mendonça. Quem fala sobre esse assunto agora conosco é Sávio Chalita, que é o especialista em direito constitucional. Boa tarde, Sávio. Como é que você avalia essa decisão do presidente Bolsonaro e também essa ação colocada ao Supremo, a chance de uma vitória em relação ao presidente? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, nós temos a tentativa, de que seja declarada inconstitucional as medidas que vêm sendo tomadas pelos estados, e também tomadas pelos municípios. Existem vários pontos a serem analisados. A primeira, que está sendo colocada, inclusive, em alguns portais de notícias, dizendo que o Bolsonaro já havia perdido uma ação anteriormente, mas, na verdade, na primeira ocasião em que tentou barrar esses lockdowns, na verdade, o ministro Marco Aurélio considerou inepta a petição, já que não tinha assinatura do advogado-geral da União. Como a própria Constituição indica, é quem representa a União nos assuntos em que são conduzidos ao Judiciário. Agora, nessa situação, a tentativa, aliás, a tese que está sendo veiculada, ela de fato existe, que tem ali algumas restrições que devem ser tomadas em situações excepcionais. Mas veja que estamos em situação excepcional. Ainda que nós tenhamos a necessidade de observar uma ponderação econômica, uma ponderação do ponto de vista das finanças públicas e privadas também, nós estamos vivendo uma pandemia que, efeitos que não temos aí notícias tão próximas da nossa atualidade. Então, de fato, há um choque muito forte de direitos fundamentais. De um lado, a própria geração de riqueza, por parte do Estado fomentando, a geração de riqueza das pessoas, empresas ou pessoas naturais, e de outro, a necessidade de se fazer alcançar efetividade nas medidas necessárias para se conter a nossa pandemia, infelizmente, que tem sido agravada e muitas vezes deixada como algo menos importante. Se analisarmos, então, a situação, provavelmente, diante do que já entendeu e já se manifestou o Supremo, as medidas adotadas pelo Estado, elas estão alinhadas à Constituição Federal e alinhadas também à própria lei, que vai tratar sobre as medidas a serem tomadas durante a pandemia. Lei essa já conhecida desde o ano passado, por nós, quanto a essas medidas de isolamento, de quarentena, de restrição de transição entre estados e municípios, enfim. Então, é necessário, de fato, aguardar para ver como será o comportamento nessa ocasião do Supremo, mas acho, o achismo no direito não é algo interessante nem relevante, mas, então, eu tenho a visão, diante do cenário que nós temos, que provavelmente, alinhado ao que já se manifestou, o Supremo manterá as medidas de lockdown, como nós tivemos há poucos dias, inclusive de um município aqui no estado de São Paulo, como forma de contenção, de uma medida excepcional, Infelizmente, vai ser necessário sempre avaliar, no caso a caso, de qual desfecho será menos gravoso quando nós temos choques de direitos fundamentais tão relevantes como esse que nós estamos vendo mais uma vez. Agora, Sávio, é uma mudança na postura do presidente Bolsonaro, porque ele dizia o seguinte, que os governadores, o Supremo deu autorização aos governadores e também aos prefeitos para eles fazerem essas decisões e que ele não podia mais fazer nada porque o Supremo tinha transferido a sua responsabilidade. E agora ele vem anunciando que quer retomar justamente essa questão, tinha prometido essas ações e de fato entrou com essa ação. Veja, Marcelo, isso na verdade não é que o Supremo passou a responsabilidade. O mínimo de interpretação que se faça da Constituição, nós temos que a Constituição da República, ela de fato ela vai estruturar o Estado, organizar, legitimar a sua estrutura inteira, como um todo. E tem ali a repartição de competências que vão relacionar a possibilidade de legislar, de executar e também de administrar e julgamentos até, a chamada tríplice função do Estado, julgar, executar e legislar. A Constituição ela reserva ao município, aos estados, Distrito Federal e à União a chamada competência concorrente, embora a infelicidade do nome concorrente, pela ideia que há um conflito generalizado, mas a verdade é que todos podem agir quando se relacionar à questão de saúde, por exemplo, saúde pública. Tanto é que nós temos um sistema único de saúde,
onde existe aqui, de fato, uma responsabilidade tripartida, né? Uma responsabilidade solidária, por isso um sistema único. E diante dessa reflexão, seja das competências que a Constituição já reparte e dessa responsabilidade que se traz, além da competência, mas a responsabilidade ao ente estatal, aos entes federados, o STF nada mais fez do que dizer o que já está na Constituição, que a competência é compartilhada. Portanto, medidas que são tomadas pelos municípios, pelos estados, não sendo elas violadoras do que a Constituição traz, os limites tratados pela Constituição, elas devem sim ser respeitadas, e foi isso que e mais do que em uma situação nos últimos 12, 13 meses. Né? Seja com relação à possibilidade da compra da vacina, importação da vacina, de ter um mecanismo próprio ali de controle, justamente pela ausência que tínhamos inicialmente de um órgão central, exercendo a função de chefia central dessa União Federativa. E aí os estados e municípios acabaram tomando iniciativas próprias. Infelizmente, a gente percebe que toda essa situação ela se transforma numa guerra política. Né? Nós temos direitos muito sensíveis, direitos sociais que não envolvem só a saúde, mas nós estamos vendo aqui nas grandes cidades ou no interior, famílias desalojadas, não tendo onde morar. Então é uma crise estrutural. Mas quanto às medidas de natureza sanitária para conter coronavírus, conter pandemia, o alinhamento do Supremo até agora foi só dizer o que está na Constituição. Aliás, função precípua a ele, né? Guardar o texto constitucional. E que muitas vezes tem esse discurso politizado, polarizando ainda mais a sociedade. E falando justamente nessa linha, né, da questão política, eu fico pensando aqui o seguinte, né? Diante até daquela já decisão do Supremo que foi dada lá no início da pandemia, de que de fato os estados e os municípios eles tinham uma autonomia para agir justamente aí nas cidades e nas unidades da federação. Então, ao que parece, o presidente entra com essa ação, se o Supremo negar, ele vai justificar que mais uma vez ele tentou ter o comando e que ele quer a abertura do comércio, que ele está preocupado com a economia, mas o Supremo não deixa. Tem também essa conotação política, porque o Supremo já decidiu sobre esse tema. Muito bem colocado, Marcelo, justamente porque isso pode ter também, não estou afirmando que seja, mas acena como uma tentativa até de colocar a culpa na conta do Supremo. Porque já foi, como você bem indicou também, manifestado pelo Supremo Tribunal que há um alinhamento constitucional das medidas a serem tomadas por estes entes. É importante que a gente sempre lembre, né, às vezes a gente nos foge o conceito, mas vivemos numa república federativa. A União ela não exerce uma supremacia total sobre tudo. Nós temos aqui a autonomia dos entes federados. Claro que não é uma autonomia absoluta, não é uma independência, né? Sob pena de criarmos vários países dentro do Brasil. Embora, em termos não técnicos, é o que nós observamos, né? Vários Brasis dentro do Brasil. Mas, na verdade, deve-se garantir essa autonomia porque é a forma de você manter essa indissolubilidade e autonomia dos entes nessa estrutura de república. A União, ela oferece sempre uma posição de gestora central, mas não de centralizar o poder, mas na ideia de coordenar algumas atividades e alguns atos, né, são de fato de competência unicamente da União, em que o presidente da República, exercendo função de chefe de Estado, de chefe de governo, o Congresso Nacional vai atuar e vai legislar, portanto, de forma geral. Mas existe essa autonomia que ela é significativa e importante. E os saudosos Montoro, por exemplo, que em suas obras dizia que, de fato, a população não está na União, a população não está no Estado, a população está nos municípios, está nos bairros. Claro que essa frase é para nos alertar justamente quanto a isso. Quem está mais próximo da população vão ser ali os prefeitos, vão ser os governadores em escala mais distante e assim vai. Então, quem está, de fato, enxergando as necessidades urgentes e emergentes locais são, de fato, esses entes federados que estão agora estão sendo ali, né, na tentativa de se afastar suas competências. Mas, claramente, temos aí uma ideia, uma possível jogada nas contas do Supremo quanto à decisão. É posição que não se discute. Nós temos, de fato, um conflito muito importante de direitos fundamentais, repito. Não estou dizendo que a gente deve ficar fechado para sempre, que deve ser lockdown geral, não. Mas à medida em que as situações forem demonstrando em que o isolamento é necessário, obviamente que será a medida a ser adotada, né? É o que nós observamos. E veja que sempre que a gente sai de uma crise, na sequência onde dá aquela sensação falsa de que tudo foi controlado, os índices começam a aumentar.
A ideia, talvez, que esteja faltando em termos de república, seria centralizar em termos de coordenação de operações, lockdown mais vacinação, para que seja possível gradativamente nós termos expandida o afastamento de qualquer medida de restrição. Então, acho que mais do que buscar esses entraves jurídicos que só traz insegurança e traz ali um fervor político desnecessário nesse momento, seria ter um canal de comunicação, né? Existir um diálogo entre os entes federados e o órgão de gestão central do país, para que possa, então, lockdown e outras medidas restritivas estar alinhado à vacinação. Perfeito. Sábio Chalita, muito obrigado pela sua participação aqui no Jovem Pan agora. Até mais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde.